eu vi um videozinho que em Santa Catarina, numa cidade, sei lá da onde, fez menos 2 graus na temperatura térmica, né? Não, eu tinha visto era menos 2, mas a sensação térmica, menos 28 graus. Meu Deus do céu, eu falei, não é possível. Menos 28 graus. Tu sabe que é menos 28 graus, tchê? Eu até fiquei assim, não é possível ter sido isso mesmo, tchê. Mas é o que dizia na reportagem. Eu falei, meu Deus. Saía na rua, virava estátua de sal, estátua de gelo. Meu Deus. Mas, amados, pode estar frio lá fora, mas aqui o teu coração vai queimar e arder, porque é uma palavra dos céus para a sua vida nesse lugar. Em nome de Jesus, amém? Então, feche os seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor venha falar através da pastora Lisiane nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a tua serva no teu altar, Senhor. Pai, que hoje não seja ela falar, Senhor. Não deixe ela trazer nada da sua sabedoria humana, natural e carnal. Senhor, eu sei que tu usas, Senhor, nossos conhecimentos, as nossas experiências. Mas, Senhor, que hoje não seja isso a falar, mas que hoje seja o teu Espírito, Pai, que nós cantávamos aqui. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como Pentecoste e nos enche, Senhor. Então, Pai, que teu Santo Espírito venha descer nesse lugar. Não descer, é uma expressão, Senhor, eu sei que é errônea, porque ele já habita em nós. O Espírito Santo já habita em nós. Como pode descer algo que já habita? Mas então que nessa noite nós viemos dar lugar a Ele, porque Ele já está dentro de nós, Ele já habita em nós, mas muitas vezes nós não damos espaço para que Ele fale. Nosso coração às vezes está fechado para Ele, nossos ouvidos espirituais estão fechados. Então que nessa noite, Senhor, os nossos ouvidos espirituais venham se abrir, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja aberto, sedento pela palavra que vai ser ministrada nessa noite. E, Senhor, usa a tua serva com glória e poder. Que todo espírito das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo demônio, todo espírito maligno que se levanta contra a tua palavra, caia por terra agora. Em nome de Jesus, como aquela velha canção, caia por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Em nome de Jesus, cai por terra agora, os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa, a palavra de Deus nesta noite. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Oh, Jesus, tu és fiel. Aleluia, glória ao teu nome. Irmãos, quando a gente escuta testemunhos de Deus, a gente fica alegre, fica contente. Mas para que a gente possa viver testemunho, a gente tem que aplicar a palavra. Aplicar aquilo que está escrito e tomar posse da autoridade de Deus sobre nós. E aprender da palavra. E hoje o Senhor me chamou a atenção, eu tinha uma ministração hoje preparada. E pela manhã, quando eu estava indo para o trabalho, o Senhor me tocou com um outro texto. E aí eu tive que preparar, irmão Cristiano, correndo lá, mas o Senhor já vinha ministrando todo o meu trajeto. Vinha ministrando sobre esta palavra. Israel, toca para nós. Enquanto eu ministro aqui no mundo físico, tu toca com louvor espiritual aí, ó. Vai quebrando no mundo espiritual com louvor e adoração, amém? Quem crê que existem forças das trevas que querem nos impedir? Distração, cansaço, frio. O inimigo tenta nos distrair. E hoje eu quero trazer à luz uma situação que foi isso que o Senhor me tocou hoje pela manhã. Que está lá temos aí Salmos 91:3. Salmos 91:3. Abre a palavra de Deus. Enquanto tu procura, nós vamos colocando aqui no projetor. Salmos 91:3. É um salmo conhecido, mas de uma grande profundidade. De aprendizado para nós aqui hoje. Lembrando que esse culto, meus irmãos, é de cura, milagre e libertação. A palavra é quem nos liberta, é a palavra e através dela aplicada que somos curados e que somos Salmo 91,
3. Amém? Olha que simples, vocês conhecem isso de cor e salteado. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor Vitor, te mandei uma imagem e daqui a pouco eu quero que tu projete ela aqui para nós no projetor, por favor. Hoje pela manhã, enquanto eu ia para o trabalho, me veio nitidamente essa palavra. E enquanto eu dirigia, isso ficava fixo na minha mente, o laço do passarinheiro. E eu comecei a falar com Deus ali e perguntei, por que isso está vindo tanto na minha mente? Alguma mensagem o Espírito Santo está querendo me dar. E algum direcionamento para este meu dia e para a minha vida. E ao mesmo tempo eu lembrava que eu nunca tinha parado para pensar em tudo o que isso representava. E a expressão laço do passarinheiro é uma metáfora. Quantos de vocês às vezes leem a palavra e não param para refletir sobre o que exatamente aquela expressão está querendo dizer? O que quer dizer laço do passarinheiro? O que o salmista quis dizer que ele te livrará? Eu creio que o Senhor pode nos livrar de todas as coisas. Mas quando ele exemplifica que o laço do passarinheiro é algo específico que ele nos livraria, eu fico pensando por que Deus quer nos comunicar isso. Queridos, é sobre luz disso que a gente vai conversar essa noite. É uma metáfora muito poderosa, que fala sobre como o inimigo tenta nos aprisionar. Isso é uma cilada, né? O laço do passarinheiro é como os passarinheiros, aqueles que capturam pássaros, fazem para capturar. Eles montam um laço. E essa metáfora aqui de associação com a nossa vida nos comunica algo muito importante para essa noite. E para o meu dia. E foi o que o Senhor ministrou durante o meu dia inteiro, irmão Cristiano. Sobre o laço do passarinheiro. Te coloca de pé, vamos orar pela palavra mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que existe um grande mistério na Tua palavra para esta noite. Mas Deus, que não venha ser eu a ministrar, mas sim o Teu Espírito Santo, que eu sei que fala conforme a Tua palavra é ministrada. Deus, eu sei que existe grandes coisas que Tu quer fazer. Então, Espírito Santo de Deus, tens liberdade de agir na minha vida. Que a minha boca seja um instrumento Teu para comunicar aquilo tudo que Tu precisa para a Tua igreja. Deus, que não venha de mim as palavras. A Tua Bíblia diz que nós seríamos responsáveis pelo que dissermos. Então, Deus, usa a minha boca, usa os meus lábios, usa o meu intelecto, a minha mente, o meu coração. Direciona este culto. Direciona cada coração. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade para ministrar da forma pessoal a cada coração essa noite. Faz Tu a interpretação para os Teus filhos, Pai. Que eu não precise fazer, mas que Tu faça de forma individual. Eu Te dou uma ordem, forças das trevas, inimigos, Satanás que tenta roubar a preciosa semente. Aqui Tu não tem poder. Cai por terra agora, eu Te declaro perdido, eu Te declaro que Tu és muito, muito, muito e demais pobre em tudo que Tu tenta fazer, porque Tu já estás condenado, nós ainda não, porque nós temos o sangue de Cristo. Obrigada, Jesus, porque Tu és fiel. Me ajuda essa noite, Pai. Nos ajuda essa noite a entender o Teu comunicado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Que tudo seja para Ti e para Ti. Pode se assentar, querido. O cotidiano de quem caça passarinho, e a gente vai falar um pouco sobre passarinho. São seres livres que voam, têm liberdade no céu. Só que o passarinheiro, ele vive a vida de caçar passarinhos, né? E lá na Bíblia fala nesse salmo, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é um laço?
Esse homem que cria essa armadilha sutil, pode pôr a imagem, amor. Isso é um laço. O passarinheiro faz dessa forma. Existem outras armadilhas de pássaros. Mas quando eu falo em laço, eu estou falando especificamente disso. Uma armadilha rústica, com uma corda. E ela é distração, ela exige como uma ideia central de distrair o pássaro, porque ela é armada com coisas da natureza, no ambiente totalmente de uso normal e cotidiano do passarinho. Ela fica camuflada com uma astuta cilada para pegar o passarinho. Então, quando ele pisa naquela vara, aquela vara desce e o laço prende ele. O passarinho que cai nesse laço, ele vai se aproximar e ele fica preso. A distração leva à captura. Quando esse salmo diz que o Senhor nos livra, ele quer dizer que nós poderemos ser livres, não só por estarmos atentos, mas porque em nós existe uma luz e existe Cristo que nos livra de estarmos distraídos deste laço. A palavra diz que na vida do crente, todo o tempo nós devemos estar vigilantes, para não estarmos distraídos às astutas ciladas do inimigo. Um pássaro aqui, ele não fica focado nas distrações, ele vai em prol do objetivo. Nesse laço fica uma isca. Tem vários tipos de iscas que podem pegar pássaros. Esses estudiosos de passarinhos, eles pensam em qual o tipo de isca que é necessária para pegar aquela espécie em específico que ele quer. Ele estuda o tipo de pássaro que ele pretende capturar, qual é o habitat que esse pássaro vive, qual é o alimento em qual ele se alimenta, qual é o lugar e de que forma ele vai conseguir construir este laço para que o animal esteja totalmente distraído e sem perceber que existe ali uma armadilha. Trazendo para a nossa realidade. Quem faz isso com as nossas vidas, né? Satanás, a palavra diz que ele anda ao nosso derredor. Ele percebe o tempo todo o meu estilo de vida, o que eu gosto, como é a minha personalidade, quais são as dificuldades que eu tenho e principalmente, queridos, o que me alimenta. Quais são as coisas que são importantes para a minha alimentação no dia a dia. E esse assunto não é só sobre pássaros, né? É um assunto sobre o laço desse passarinheiro. E agora eu quero trazer para ti evidências de laços que o nosso inimigo traz constantemente nas nossas vidas. O que são os laços? O que o inimigo das nossas almas, a palavra diz que o Senhor nos ajudaria com as astutas ciladas do inimigo, que a gente precisa ficar vigilante. Cilada é um laço. Armadilha é uma cilada. Então ele arma armadilhas ao nosso redor, em todo o momento. Hoje, provavelmente, na tua vida cotidiana, tinha um laço, tinha uma armadilha pronta de Satanás para fazer e cumprir o objetivo central, que é te afastar da presença, do propósito e da vontade de Deus para a tua vida. E como que ele faz isso? Dizendo claramente que ele está ali? O inimigo não faz isso. Ele é astuto. A Bíblia diz isso. A palavra diz, as astutas ciladas. Então, assim, comparado e igualmente com a metáfora do laço do passarinheiro, ele estuda ao nosso derredor, percebendo aquilo que nos atrai. E que muitas vezes não são coisas grandes ou coisas que se assemelham com o pecado e com o erro cotidiano, mas que servem para nos distrair, para que possamos ficar cada dia mais aprisionados sem perceber que estamos presos. E eu quero trazer aqui para ti, e o Senhor falou comigo hoje sobre isso,
sobre algumas características e coisas do nosso dia a dia que são laços e que estamos presos. A primeira delas, que é a isca principal de Satanás, é aquela pessoa que tem prazer e atração pelo prazer imediato. Tem pessoas que são atraídas pelo prazer imediato. Hoje em dia, nós temos uma sociedade e uma mídia social que nos impulsiona a ter prazer imediato. Os videozinhos de Facebook, tudo é prazer imediato. A nossa alma recebe uma enxurrada, nossa vida cotidiana, os nossos filhos, Márcio, recebem todos os dias uma enxurrada de adrenérgicos, são hormônios de prazer, para estimular isso aqui, o prazer imediato. Quando temos prazer imediato, existe uma área do nosso cérebro que ela é ativada, que é a área de recompensa. É o estímulo da recompensa que ativa nossas sensações de prazer. E cada vez que temos esse prazer imediato a alguma situação e alguma exposição, nós ficamos viciados em querer esse prazer. E isso é uma forma totalmente inconsciente de funcionamento. A gente não percebe. Por isso que às vezes quando a gente pega o celular para ver uma mensagem, quando a gente vê, a gente já está há 20 minutos olhando notícia, e é tudo notícias curtas. Antigamente, a nossa televisão era um noticiário que tu precisava parar o que tu estavas fazendo para conseguir saber o que estava acontecendo no dia. Isso treinava em nós a habilidade de ter paciência, a habilidade de ter observação, a habilidade de não estarmos atraídos por esses prazeres imediatos do cotidiano. Só que existe um movimento de Satanás, não é só para hoje, para nossa igreja, para mim e para ti. É social, é mundial, que é a aceleração e estimular a distração. Enquanto eu estou distraído com prazeres imediatos, enquanto eu estiver distraído com as coisas que o mundo me proporciona, eu estou totalmente alheio ao laço do passarinheiro, ao laço das astutas ciladas do inimigo. Porque o mundo me diz o que eu preciso fazer e o quanto eu preciso ser acelerado. Hoje em dia, o maior mal que existe é a ansiedade. Maior até que a depressão. A síndrome do pensamento acelerado. E eu vou dizer porque isso que muitas vezes, muitas igrejas precisam ir a encontro desse estilo de vida que está sendo gerado. Porque as pessoas, elas não têm mais paciência, calma e foco e atenção concentrada em acompanhar uma ministração, em acompanhar um louvor. Porque enquanto estão sentados, a cabeça não para. Porque somos hiperestimulados constantemente. Como eu dei o exemplo, nós estamos aqui na palma da mão, a nossa distração maior. E funcionamos por estímulos. O Senhor nos criou assim. Esse foi o projeto do Senhor. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele disse para Adão: tudo o que eu criei é para ti, para que tu possa dominar sobre a terra. E aqui a gente está vendo uma inversão e uma distração para que hoje nós achamos que as coisas nos dominam. Eu não domino mais sobre a terra. Eu não domino mais sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. O autocontrole, que é o fruto do Espírito. Dominar aquilo que não... Isso é fruto do Espírito. Hoje em dia a gente tem um movimento sutil, que passa despercebido por todos nós. Nós somos empurrados a seguir esse sistema. E aqui, nesse estímulo, que o inimigo oferece essas iscas, que apelam para os nossos desejos carnais, ele sabe como funcionamos. Ele sabe como o nosso cérebro funciona.
O aumento no uso de substâncias químicas, lícitas e ilícitas, está cada vez maior na humanidade, em função dessa aceleração e dessa necessidade constante. A mídia também gera em nós uma sensação de frustração constante. Porque hoje em dia ter coisas, e eu volto a dizer, as coisas nos dominam. Não é mais o homem que domina as coisas. Não é mais o homem nem que domina o seu próprio eu. E isso está incontido nas distrações. Esse é um laço geral. Agora, como a gente pode evidenciar isso? Jogos de azar. É uma evidência. Por que que pessoas ficaram viciadas? E hoje a gente tem a história aí do tigrinho, né? E muitos outros jogos e plataformas. Porque ele age direto no nosso cérebro, na recompensa, no estímulo de recompensa do cérebro. Então eles aprendem e tem engenheiros que estudam como funciona para aprender as pessoas e que elas fiquem cada vez mais alienadas e funcionando só conforme eles querem e o que eles precisam. Para enriquecer, por poder e por outras características. Meus queridos, eu estou trazendo isso porque eu tenho certeza que todos nós aqui já fomos vítimas de situações do que eu estou falando. Todos os dias eu tenho na minha mão distrações. E que eu escolho estar atento ou não. Porque a palavra diz que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E a gente só consegue domínio próprio conhecendo a palavra. Então a gente precisa ir contra este movimento. Na neuropsicologia, quando a gente vai para tratamento, terapia, e isso a gente faz um movimento contrário a essa aceleração. E basicamente, esse treinamento é o que a Bíblia já nos ensina. Como eu começo a fazer isso? Mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela precisa ser gradual depois que já está instalado uma característica, um caráter. Outro dia o pastor ministrou sobre isso. Como é a formação de um caráter, de uma personalidade. São hábitos, comportamentos repetidos e ao longo do tempo que causam um caráter. Modificar isso tem que ser feito um movimento contrário. Com crianças, hoje em dia, isso é muito feito. A gente tira as distrações gradativamente. E eu vou dizer para vocês, é semelhante à dependência química. Porque hoje está tudo relacionado ao estímulo de recompensa do cérebro. Uma outra evidência e um outro laço que o inimigo coloca hoje, a nível de igreja, a nível de mundo, é a procrastinação. Estamos cada vez mais deixando para depois aquilo que precisamos fazer hoje. E isso acontece em todas as áreas de nossa vida. O Senhor nos chama para orar, depois eu vou. Se eu já tenho um hábito de procrastinar os meus afazeres normais do dia a dia, e isto é incumbido no nosso cérebro dia após dia, em função dessas necessidades imediatas, se eu já tenho um caráter procrastinador, eu vou fazer o mesmo com o Senhor. Eu vou fazer o mesmo com a igreja. Eu vou fazer o mesmo quando o Espírito Santo me toca, e Ele toca. A gente não é alheio ao Espírito Santo. Até quem está no mundo não conhece a palavra, em algum momento é tocado, parado pelo Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que Ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Agora, nós que somos crentes, sabemos que isso existe. Entendemos o que significa. Nesse momento do parar do Espírito Santo, quantos de vocês, hoje ainda, já foram parados pelo Espírito Santo e diz assim, para e ora. Eu preciso orar. Às vezes a gente tem essa sensação e a gente acha que é um pensamento nosso. Eu tenho que orar. Ou a gente sente uma opressão e para e pensa, eu preciso orar. Mas depois eu oro. Quando eu chegar na minha casa, antes de eu dormir, que é o meu hábito, eu me ajoelho ou eu oro. Aí o que acontece? Eu chego em casa, tomo meu banho, ou olho alguma coisa que precisa ser feita e digo, não, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou. Tomo banho, coloco roupa, tá frio, vou para baixo das cobertas. Ai, Deus, vou orar assim, deitada mesmo. Quando tu vê, é 2 segundos de oração, tu já está dormindo.
E não é nenhuma oração aquela dedicada ao Senhor, separada ao Senhor. É o que restou, é o que sobrou, é de qualquer jeito. Queridos, quando o Senhor nos criou e tudo o que Ele faz, e o tempo todo que Ele faz, Ele não faz de qualquer jeito. Ele não procrastinou. Então, como demos o testemunho da irmã Cris, se naquele momento eu tivesse procrastinado, isso já aconteceu comigo diversas vezes. Quantas vezes em culto, em lugares assim, o Senhor me dá um direcionamento e eu digo, depois eu vou. Quando eu olho, o irmão foi embora. Ou a situação passou. Talvez passou para mim. A irmã vai receber a bênção, se for da vontade do Senhor. Da mesma forma na igreja, quando a gente não faz algo e deixa para depois, o Senhor envia outro, né? Essa procrastinação, ela é uma negligência espiritual. O pássaro distraído, ele não vê o laço. Ele não percebe o laço. Lembrem, procrastinar é um laço do passarinheiro. O tempo todo tu vai ser metralhado de distrações do teu cotidiano, do teu dia a dia, de coisas que tu gosta, de coisas que tu quer, para que tu não veja o laço. E o laço é tudo que te afasta de Deus. Lá em Lucas 10:40, Lucas 10:40. Aleluia, Deus. A gente mostra aqui, ó, Marta, distraída, com todos os afazeres, servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que enquanto Marta servia ao Senhor e via lá as pessoas recebendo, ela olhava para aqueles afazeres. Tenho certeza, irmãos, porque ela andou com Jesus. Ela sabia quem estava na casa dela. Era amigo pessoal. Era a irmã dela que estava aos pés escutando. Eu tenho certeza, irmã Graça, que durante muito tempo, o Senhor na tua casa, porque assim, não é, a gente chama Jesus para habitar. A gente chama Jesus, a gente convida Ele. Mas quando Ele está lá sentado, querendo te ensinar, te chamando para o secreto, para a oração. E não só para que tu fale, mas para que Ele fale contigo. A gente diz assim, só um pouquinho, Senhor. Eu vou arrumar a casa. Eu vou organizar. Ela estava recebendo o mestre, ela queria que ele olhasse para ela e visse o quanto ela estava dedicada com a casa, com os filhos, com as pessoas que ela estava recebendo, com os discípulos, porque Jesus não chegou sozinho. Ele tinha 12 junto com eles. Imagina o que é receber Jesus em casa e com mais 12. Eu fico imaginando não só os 12, porque por onde Jesus andava, uma multidão de gente estava. Imagina servir todas essas pessoas. Como é difícil ficar alheio. Irmãos, aqui na igreja muitas vezes eu estou servindo e eu estou cuidando, porque é uma característica minha. Só que a minha atenção, irmão Cristiano, ela está dividida. Ela não está focada. E é difícil focar a atenção quando tem distração. É muito difícil. E essa história de que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo não é verdade. Eu não vou fazer muitas coisas ao mesmo tempo com a atenção dividida dessa forma. Eu até faço, mas eu não vou fazer com o mesmo empenho, êxito. E sabe o que é principal disso? A minha mente, ela não vai reter o conhecimento e o aprendizado da mesma forma que se eu tivesse única e exclusivamente fazendo aquilo. A neurociência nos explica isso. A Bíblia nos diz isso. Que Maria escolheu a melhor parte e dela jamais seria tirada. Quando Jesus diz isso, diz nesse aspecto, Deus é criador de todas as coisas. Ele criou o nosso cérebro, nosso funcionamento. Tudo que a neurologia, psiquiatria, todas as funções de conhecimento humano, elas vêm de encontro àquilo que Deus criou. Eles estudam para chegar ao entendimento daquilo que já está na Bíblia. Quando Jesus se refere que aquilo que Maria aprendeu não lhe seria tirada, ele falou nesse aspecto, porque ela estava ali, totalmente dedicada a ouvir, a se alimentar do que ele queria dizer. Ela estava com a atenção focada nele, com tudo o que ele tinha para dizer. Aquilo ia entrar nela de uma forma diferente.
Quantas vezes a gente está aqui no culto e estamos com a nossa atenção dividida? Pensando na casa, não estou sentindo nada neste lugar. Eu acho que tem alguma coisa errada nesse culto. Eu acho que o louvor não está bom. Agora, querido, quando o teu coração se conecta, não ao louvor só, não ao pastor, ao irmão Cristiano que estava aqui orando. E a gente tem, né? A palavra diz que uma brasa viva do altar, ela te incendeia quando tu não está, quando está com a lenha molhada, como o pastor pregou. Mas, se a nossa atenção, o nosso coração não está aberto, a gente vai estar suscetível ao laço do passarinheiro e às distrações. A gente vai estar como Marta, que estava com Jesus dentro da casa, mas estava tão preocupada em servir quem estava na casa, tão preocupada em fazer coisas que não eram ilícitas. Tudo que Marta estava fazendo era muito bom, só que ela esqueceu da principal e que ela tinha que parar e fazer o que Maria estava fazendo. Porque eu creio que não era só Maria que estava aos pés. Eu acredito que uma multidão de pessoas estava aos pés do Senhor. E prestando atenção no que ele queria dizer. Então, querido, isso é uma negligência espiritual. Permitir essas distrações nos fazem cair no laço do passarinheiro. Marta, ela estava ali, sobrecarregada com muito serviço. Mas Maria decidiu escutar os ensinamentos de Jesus. Essa noite eu quero te convidar a ir contra este movimento, a ir contra essas distrações do cotidiano. E tudo aquilo que tu prometeu ao Senhor que tu vai fazer, faça, e faça bem feito. Essas distrações, o passarinho, quando ele pega ali o alimento e que ele chega no habitat dele, está tudo preparado no ambiente dele. Assim é na nossa casa. O inimigo, ele pode estar na esfera mental aqui te distraindo. Não está errado em se preocupar com filhos, se preocupar com o trabalho, se preocupar com todas as coisas que temos na nossa vida. Não está errado. O errado é permitir que as distrações te façam procrastinar a tua vida com Deus e deixar para depois. E esse depois é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Hoje eu não vou no culto, porque tá frio demais. Amanhã eu também não vou. No domingo eu vou. Aí quando tu te dá conta, já passou quase 1 mês e tu não foi mais no culto. E pior, não só não foi no culto, mas dia após dia tá procrastinando fazer as coisas que o Senhor te chamou. A Bíblia diz que a nossa fé, ela é construída todos os dias. A fé de hoje não é a mesma fé de amanhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque durante a manhã, a misericórdia do Senhor se renovou para que tu possa cumprir mais um dia na presença dEle, de oração, de leitura da palavra. A Bíblia nos ensina isso todos os dias. Conforme a gente se distrai ao longo do dia, cada vez mais, tu fica distraído e o laço do passarinheiro é despercebido por ti. Tu está sendo lançado de uma forma e negligenciando aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Todos os dias. Uma outra característica, que também é um laço, é o orgulho e a autoconfiança excessiva. Quando eu tenho confiança, que é uma falta de segurança, né? O pássaro, ele está se sentindo seguro, porque aquele ambiente é familiar. Marta tinha total segurança, tanto que ela falou com Jesus. Olha o jeito que ela fala com Jesus. Não vês? Vai permitir? Por quê? Porque ela estava convicta, ela estava com excesso de confiança. O que ela estava vendo aos olhos dela era o certo. Ela estava convicta. Então isso é caracterizado como orgulho. E isso é uma grande distração. O excesso de confiança é uma forma que Satanás faz com que tu tenha no ambiente familiar que tu não estás fazendo nada errado. Não está errado, hoje está frio, o Senhor vai entender. Não, mas eu não estou muito bem, Deus vai entender. Irmãos, uma exceção de não vir no culto. Nós temos culto aqui, o pastor já falou isso e eu vou repetir 2 vezes na semana. É muito pouco, 2 horas de escutar a palavra. E vamos ser sinceros, nós lemos a palavra todo dia em casa?
Eu poderia dizer, não, eu trabalho e eu vou um dia na semana porque eu tenho muitos afazeres. Mas enquanto eu estiver em casa, o meu tempo com o Senhor vai ser sagrado. Eu vou separar todos os dias um tempo de oração e um tempo de leitura com a palavra. E eu vou ser fiel a isso. Só que o orgulho e a autoconfiança de que está tudo bem é uma distração da nossa alma. É uma distração que Satanás usa. Ele cega o nosso entendimento. Ele cega aquilo que a palavra diz. E muitas vezes, a gente crê até que a gente é imune a algumas tentações, a algumas situações que passamos, por arrogância, por não perceber. E muitas pessoas vão ficando, quando se afastam de Deus, não fui no culto, não oro. Isso é natural e a Bíblia diz que conforme a gente vai se afastando, por essas distrações a gente já está preso no laço, a gente não percebe e acha que aquilo não é um problema. Porque eu começo a ficar insensível ao chamado do Espírito Santo. Ele chama a tua porta durante o dia. Tu rejeitou por arrogância, porque tu acha que não precisa, porque está tudo bem na tua vida. Tu tá até vivendo milagre. E muitas vezes Satanás faz isso também. Ele te dá a falsa sensação de que está tudo bem, para que tu fique totalmente alheio que tu já está no laço. Mas esses sintomas são muito importantes, queridos. Quando lá em Marcos 4:18, a parábola do semeador, todos nós conhecemos, né? O princípio fundamental do laço do passarinheiro é a distração. O pássaro é preso por distração. Se tu não lembrar de nada dessa palavra, se tu gravar isso, já está de bom tamanho. E eu creio, e eu profetizo aqui essa noite, que cada vez que tu lembrar que a distração é o laço do passarinheiro, tu vai estar lembrando que Satanás está te enredando. Laço. Quantas vezes, queridos, eu me sentia como se eu tivesse completamente envolto em cordas em situação que eu não conseguia me desencilhar. Vida financeira, vida familiar, todas as áreas. Que quando tu tenta resolver uma parte, a outra piora. Isso é laço do passarinheiro. Tu está enredado, tu já está preso, tu já está completamente distraído. E isso é a falta de cura. Isso é a falta de restaurar a intimidade com o Senhor. E aí tu vai procrastinando porque tu acha que nada mais tem efeito. Mas a Bíblia diz que o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. E que não podemos ficar distraídos. Aqui a palavra do semeador, em Marcos 4:18, fala assim, ó. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Nós estamos tão distraídos, essa é a semente que caiu e ela ficou tão abstraída do que estava acontecendo, que ela chega a ser infrutífera. A palavra que está sendo lançada, de tão enredado, distraído, desapercebido que tu estás na tua vida do cotidiano, que a palavra fica sufocada. Ela não chega com o efeito que deveria chegar, porque tu já estás enredado no laço. Essa palavra, ela fala sobre várias situações. Por exemplo, as coisas deste mundo, a sedução por riqueza. Se o teu foco e objetivo é buscar um bom trabalho para ter riquezas, e tu deixa de lado aquilo que o Senhor te confiou, tu está distraído. E a palavra e a semente que vai ser lançada, ela não vai ser desenvolvida e frutífera na tua vida. Eu vou na igreja, mas eu vou só para alcançar a bênção, para alcançar a riqueza. Eu vou pelo Deus da provisão, pelo Deus da bênção, pelo Deus da riqueza. Eu estou indo com o motivo errado.
a semente vai ser infrutífera. É isso que diz a palavra. Outra é a cobiça. Isso vai impedir o nosso crescimento espiritual. Lá em Coríntios 10, 12, olha o que a palavra diz. Ainda sobre a distração. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Este versículo aqui nos adverte sobre a presunção, sobre a certeza que temos que somos inabalável. Mesmo um crente firmado na rocha, que está todo dia gradativamente em concordância com a palavra, buscando, ainda assim, se ele entende que ele é totalmente alheio às ciladas e astutas do inimigo, o laço do passarinheiro, ele está quebrando um princípio, que a própria palavra diz, que nós precisamos estar atentos, vigilantes, em constante vigilância. E isso acontece, como ele falou aqui, ó, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Nós precisamos estar vigilantes, olhando o tempo todo ao nosso redor, para ver se não tem ali uma armadilha. Armadilhas acontecem no cotidiano, né, mãe? Todo dia. Através de palavras lançadas, através da própria organização do lar. Mulheres sabem disso. Às vezes ficamos tão atarefadas com tantas coisas que esquecemos da principal parte, que é estar com o Senhor. Eu cuido da minha família, eu faço tudo por eles, mas eu brigo o tempo todo por isso? Eu não cuido com zelo dos meus filhos? Eles não veem carinho e afeto em mim? Será que eu estou fazendo da forma correta? Será que eu não só estou distraído com uma ideia que eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me confiou a fazer, que é cuidar da família? Então isso aqui também é uma coisa importante. A gente precisa estar atento, queridas, o tempo todo, para ver se a gente não vai estar vulnerável nas astutas ciladas do inimigo e nas distrações. Em 2 Timóteo 4,10, fala que o amor pelas coisas desse mundo é uma forma de distração, que pode desviar a pessoa do seu caminho. Porque demais me desamparou amando o presente século, e foi para a Tessalônia, Crescense para a Galátia, Tito para a Dalmácia. Aqui, Paulo está falando a Timóteo que o amar as coisas desse mundo é uma distração. E muitas vezes a gente ama muito mais as coisas da terra, do mundo, do que ao próprio Senhor. E busca a Deus novamente, né? Aqui a gente só está embasando isso, que a gente busca novamente as coisas desse mundo e esquece da principal parte. Aí agora, querido, eu quero te pedir para pensar como que a gente pode ficar atento sobre as astutas ciladas do inimigo e tomarmos posse dessa promessa de livramento de Deus que fala em Salmos, que o Senhor nos livraria das astutas ciladas do inimigo e do laço do passarinheiro. São posturas práticas que a gente precisa restaurar no nosso comportamento diário e fundamentado por princípios bíblicos. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, ou seja, coerentes, perceptivos, práticos e vigilantes, prestando atenção. Se eu estou distraída, se a minha atenção está o tempo todo distraída em tudo o que esse mundo me oferece, temos distrações constantes. Até aqui na igreja, nesse momento, eu tenho certeza que a mente de vocês já se distraiu com diversas coisas. A luz, o projetor, as plantas. Daqui a pouco eu já estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã. E olha o que a palavra diz, ó. Sede sóbrios e vigilantes. Vosso adversário, o diabo, anda de redor como um leão, que ruge procurando a quem possa devorar.
Como que eu pratico essa vigilância? Oração diária. A prática da oração nos ajuda a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E isso não é só pedido ao Senhor, e sim para que a gente possa escutar. Quantas vezes a gente está andando e está vigilante, porque a palavra diz que devemos orar o tempo todo. Não é só aquela nossa oração que a gente para tudo e faz, mas sim o tempo todo com o nosso pensamento em Deus, em todo o tempo, em espírito. Quantas vezes, meus irmãos, eu estava em algum lugar e eu estava atenta, porque o Espírito Santo nos toca para estarmos atentos, e algo ia acontecer, e a gente sente uma sensação de que algo não está certo, ou que está para acontecer algo. E quando a gente está vigilante e em oração contínua com Deus, tu começa a perceber os sinais das ciladas que estão por vir. Hoje pela manhã, quando eu estava indo para o trabalho, e inclusive esta palavra me veio ao coração, eu não abasteci o carro ontem, mas a gasolina que tinha dava para ir até o trabalho. Quando eu comecei a ir em direção ao trabalho, me veio uma intenção de que aquela gasolina não daria, porque ia ter um congestionamento muito sério à frente. Eu disse, Deus, mas esse horário não tem. E a gente começa a negociar com Deus, achando que é um pensamento. E eu continuei e eu segui a minha voz interior, aquele direcionamento, e disse, não, eu vou parar no posto e vou abastecer. Porque se tiver algum tipo de acidente, alguma coisa na frente, eu não chego no trabalho, a freeway é grande e eu não vou ficar sem combustível. Precisei dar uma volta para abastecer o carro. E quando eu dei essa volta, que eu paro no posto em oração com Deus, porque assim é a vida do crente. Tu tá fazendo as coisas do teu dia a dia, mas o tempo todo, seja sóbrios e vigilantes. A gente está em constante comunicação com Deus. Enquanto eu abasteci o carro, eu parei e olhei para os pneus. E eu vi que um deles estava um pouquinho baixo. Eu já pedi para o moço ali calibrar. E ele veio e calibrou. Na hora que eu viro as costas, eu escuto nitidamente, não vai adiantar, esse pneu vai furar. Eu disse, meu Deus, de novo, como a gente fura pneu, né? E eu disse, bom Deus, e incomunicado com Deus, Senhor, seja feita a tua vontade, né? E eu saí do posto, dei o retorno para voltar para a freeway, peguei o engarrafamento, e por onde eu ia não dava para passar, que estava bloqueado porque tinha água. Tive que voltar, ou seja, andei muito mais por dentro do bairro, antes de chegar até a freeway, tive que pegar um outro caminho. E quando eu estou a quase uma quadra de pegar a via principal, e lá não tem, né? A descida ali da Mauá, todo mundo conhece, não tem aonde estacionar. E eu com aquilo na minha cabeça, esse pneu vai furar. E aí eu pego, e estou quase chegando na rampa de acesso para a freeway, eu escuto o barulho, o pneu furou. E quando eu encosto, e eu já comecei a reclamar, eu disse, Deus, estou atrasada, esse pneu furou, vou ter que trocar. O Israel estava comigo, estava atrasada para ir para a escola. Eu disse, meu Deus, tudo porque eu deixei de abastecer o carro. Mas eu atendi o teu chamado interior, essa gasolina podia faltar na hora. Eu estava conversando com Deus. E Deus me mostrou que o carro ia furar o pneu e que ia ser no meio do trânsito, onde eu não ia ter onde estacionar, onde eu não ia ter acostamento. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por isso que a Bíblia diz que a gente precisa estar vigilante àquilo que o Senhor quer nos guiar. E eu não sei se daqui a pouco o pneu furando e a gente vive crendo que Satanás está à nossa volta. Nada é aleatório ou que não tem um propósito. Eu creio, a minha vida é entregue todos os dias, meus dias. Isso não é só uma casualidade. E quando eu estou ali falando com Deus, eu não sei se daqui a pouco não ia ter um acidente, enquanto eu não estivesse onde estacionar. Passam caminhões, as vias são difíceis, não sei. Satanás está o tempo todo planejando uma cilada para a tua vida. Tu crendo ou não que isso é real, achando que isso é exagero ou não, esta é a realidade. Ele quer te atrasar, ele quer acabar com a tua intimidade com Deus. Ele quer acabar com o teu relacionamento com Deus.
Então, queridos, tudo o que a gente precisa falar com o Senhor, essa oração, ela nos ajuda a manter a sobriedade. Que é isso que a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. A comunhão com Deus nos ajuda a discernir os propósitos de Deus. Ela nos ajuda a sermos guiados pelo Espírito Santo. Ela nos ajuda a ter intimidade e perceber quando as distrações vierem. Agora, se eu já estou distraído e não tenho comunhão com Deus, eu não vou perceber quanto eu estou enlinhado, distante do propósito e muitas vezes culpando Satanás até por escolhas que eu fiz, procrastinando, com orgulho, com autossuficiência, achar que não precisa, achar que a culpa é do meu irmão. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, principados, hostes malignas. E a Bíblia diz que devemos estar atentos em todo tempo às astutas ciladas do inimigo. E eu vou repetir isso, porque hoje é sobre isso. É te chamar e me chamar a atenção que essas astutas ciladas, Cristiano, não vão acontecer no futuro. Elas já estão acontecendo hoje. Márcio, hoje ainda aconteceram astutas ciladas do inimigo para te afastar da comunhão de Deus. Hoje eu tenho certeza que antes de vir para esse culto, a nossa mente se manipulou diversas vezes. Não, eu não vou. Eu vou no próximo. Por quê? Porque Satanás também incumbe isso. E daqui a pouco ele coloca até uma distração. Que não é uma distração ruim. Ai, fica comigo aqui. Não vai hoje. Marido, né? Esposa. Tá frio, olha, eu vou fazer uma janta. Fica aqui, vamos assistir uma série. Tu chegou cansado do trabalho. Isso é uma distração. Vai ficar amanhã. A gente deveria se manipular ao contrário, né, irmã Graça? Amanhã eu vou ficar. Hoje, o meu tempo é sagrado, é consagrado, é dedicado e não interessa o que aconteça. Não interessa o que aconteça lá fora. Não interessa o que aconteça aqui dentro. Eu sempre levo isso. Não interessa o que aconteça lá fora, não interessa o que aconteça aqui dentro e não interessa o que me digam. O meu tempo e a minha vida é consagrada. E se eu dediquei esse tempo ao Senhor, Ele nunca vai ser roubado. Não interessa e não importa o que aconteça. Porque o dia de hoje é separado para o dia de hoje. A palavra de hoje, um alinhamento espiritual, aquilo que o Senhor tem para a tua vida hoje, irmão Márcio, é hoje. Quando eu perco algo do culto passado, passou, irmãos. Tu perdeu a bênção. Olha que bênção foi nosso culto de domingo. Quem estava aqui, pôs. Eu fui para casa renovada. Eu fui para casa cheia. Que durou ainda mais 2 dias. Durou aquela empolgação. Eu queria curar lá no trabalho, irmãos. Eu cheguei lá no trabalho, eu vi minha colega chegando, mancando. Eu quase que eu botei a mão, falei em línguas e disse, está curado em nome de Jesus. Porque a gente chega cheio da autoridade de Deus. E só vive isso quem passa e quem vive. A fé de hoje não é a mesma fé de amanhã. Amanhã eu preciso buscar tudo de novo. E a Josiane, minha irmã, me deu um testemunho essa semana. E ela entendeu, porque o Espírito Santo ministra nela todo dia. Ela disse para mim, Liz, eu não posso deixar de ir em culto. Porque uma vez que eu falho que eu pulo um culto, são só 2 na semana. Então, domingo, eu vim e me alimentei. Segunda, eu estou ainda com resquícios daquele alimento. Terça, já está bem fraquinho. Quarta, se eu não for, acabou. Às vezes acaba até na própria segunda, dependendo como é a minha intimidade com Deus. Na quarta-feira, se eu pulo, eu só vou vir no domingo de novo. E aí no domingo eu já estou me convencendo de que não adianta nada. Já estou insensível à presença de Deus. Não vai adiantar, isso não é bom, vou ficar em casa. Tenho as minhas coisas a fazer. Essas são as influências ambientais. E ela me disse, eu não posso ficar. Ela entendeu. Ela prestou atenção. Ela fez a boa parte. Quando ela está fazendo a boa parte, que nunca vai ser tirada, porque a atenção dela está aqui. E quando vier essas astutas ciladas, e vier o laço, tu vai dizer assim, ó, não, Satanás. Essa distração aí, eu não caio. Isso aí, eu estou vendo até que está meio mascarado, está no meu habitat, está muito aprazível, é o que eu gosto de fazer,
mas eu estou te enxergando, Satanás. Eu sei que tu quer me enlaçar. Hoje eu vou para a igreja. Hoje eu vou dobrar meu joelho e vou orar ao Senhor. Não interessa se tem que fazer comida. Eu vou fazer depois, mas hoje eu determinei. O Espírito Santo acabou de me chamar. Estou largando tudo e vou fazer o que o Espírito Santo mandou. Não, Satanás, meu irmão está chorando, ele precisa da minha ajuda, eu vou abraçar. Não é pensamento meu, eu te repreendo em nome de Jesus, eu vou lá e vou abraçar, eu vou ver a obra se cumprir. A palavra diz que devemos ser ousados. Se é um pensamento teu, irmã Graça, que mal vai fazer se tu abraçar uma irmã tua, de tu falar uma palavra de bênção para a vida dela. E se isso for da tua cabeça, do teu sentimento, sabe o que Deus faz? Ele vai lá e honra, porque tu lançou uma palavra profética. Tu lançou algo que abençoa a vida do teu irmão. Queridos, eu sei que aqui, enquanto eu falo, tu tá te lembrando de situações da tua vida que tu deixou passar. Ainda essa semana, ainda hoje talvez. Com colegas teus, com situações que tu viveu e com distrações que todo dia na minha vida acontece. E que é natural e que está na palma da nossa mão, está na nossa vida cotidiana, está no nosso habitat. O inimigo não vai lançar um laço que seja fora. Ele não vai vir escrito, olha, estou te enredando, estou te aprisionando. Não. Tu vai estar lá e não vai nem perceber. Tu vai achar que tudo é natural. A gente precisa estar continuamente imerso na palavra. E já estamos se encaminhando para o fim. Como fazer isso? Salmo 119. Salmo 119, 105. Salmo 119. Olha o que Salmo 119, queridos, hoje a gente está falando muito sobre Salmos. Aleluia, Jesus. 119. 1. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do... Olha o que ele está falando, bem-aventurado os retos. A gente não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Esquerda e direita é distração. Se eu determinei que eu vou fazer daquele jeito, eu sigo constante para o alvo. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer estar atento às astutas ciladas do inimigo? Quer perceber? Leva na íntegra isso que a palavra diz. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Querido, te coloca de pé. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Coloca na tela, Diogo, o Salmo 91 de novo. 91, 3. E olha o que está escrito adiante. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Feche teus olhos, querido. Isso é promessa de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é poderoso em todas as coisas. Mas ela também nos adverte que existem astutas ciladas do inimigo e existe um laço do passarinheiro que te distrai no teu cotidiano. Mas existe uma promessa que fala que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Segue adiante. Ele te cobrirá com as suas penas. Querido, o inimigo pode até plantar uma armadilha para ti, mas quem está escondido na sombra do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, descansará. Ele te cobrirá com as suas penas. Olha que lindo, o laço do passarinheiro, mas o Senhor, Ele tem as penas, Ele é quem te cuida e te esconde, para que tu não vá lá nas astutas ciladas do inimigo, no laço. Toma posse essa noite, feche teus olhos. Imagina o que tem de laço hoje na tua vida, o que está te distraindo ultimamente para buscar mais de Deus. O que Satanás está tentando fazer?
e toma posse. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo. A palavra é o teu escudo. É ela quem te livra das distrações de cair no laço do passarinheiro. É ela que faz com que tu te previna e seja sóbrio e perceba as distrações do dia a dia e o que é laço para a tua vida, querido. O que está ali, ó, escondido em meio ao teu dia a dia. Não terás medo do terror de noite. Irmã Cris, não terás medo do terror de noite. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem está contigo. Ele que cuida da tua casa. Porque os teus pés estão firmados na rocha. E a palavra de Deus é luz para o teu caminho. Nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão, queridos. 1000 serão presos do teu lado. 1000 estarão enredados nesse laço. 1000 estarão distraídos. Mas se tu cumprir isso que a palavra diz, estar atento com o capacete da salvação, olha o que a palavra diz: 1000, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Não chegará a ti. É promessa de Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, diga, tu, ó Senhor, tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo eu fiz a minha habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. É promessa de Deus, irmão Gilberto. É promessa dele. Precisamos tomar posse, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. Não é parte dos teus caminhos, mãe, não é em todos. É até quando tu está dentro da tua casa, fazendo coisas do teu cotidiano, fazendo coisas extremamente simples, o Senhor estará te guardando do laço, da distração do inimigo, porque tu estás o tempo todo conectada e atenta ao que a palavra diz, sóbrios, vigilantes, porque aos seus anjos dará ordem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem o teu pé em pedra alguma. Oh Deus, nós glorificamos o teu nome essa noite. Pai, eu oro para que tu nesta noite, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Pai, a conseguir colocar em prática a tua palavra, como aquele homem, Senhor, que teve a sua semente plantada em boa terra, e que essa semente floresceu, e quando veio os ventos, que aquela casa estava firmada na rocha, e ela não caiu, mas pelo contrário, ela permaneceu firme. Deus, eu agradeço o teu nome, Pai. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nessa canção, declara ao Senhor que essa noite, tu quer ir contra esse movimento de distração, tu quer ser tocado de forma sobrenatural, a perceber o laço do passarinheiro, a perceber a peste, a perceber aquilo que vem para te distrair, para ver a pedra que tu estás prestes a tropeçar, para ficar firmada na rocha. Oh Senhor Jesus, vai de encontro a cada coração, a cada pensamento. Declaramos que tu és o nosso Deus. Tu és, Senhor, o Messias. Tu és o nosso Salvador. Queremos que estamos debaixo das tuas asas, Pai. Aleluia, Senhor. Lava o meu interior.
mergulhar fundo nesse rio. Senhor, eu quero te entregar tudo essa noite. Querido, se tu tem desejo, se tu tem vontade, o altar está aberto. Venha e declare ao Senhor que tu não quer mais ser distraído, que esse passarinheiro, que o inimigo, que as astutas ciladas que ele tem lançado na tua vida, elas vão ser percebidas. Se tu quer, entrega no altar, pede para o Senhor. Se tu tem te distraído constantemente, fala com Ele. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Fontes de águas vivas. Tu és o que, amados? Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, oh Deus, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto, querido, aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim. sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos nessa noite, Pai, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Enche-nos essa noite, Pai, do teu amor. Não precisarei Não queremos buscar em outro lugar, Senhor, aquilo que só tu pode dar. Senhor, não é no mundo, não é nos prazeres momentâneos, não é nas riquezas, não é no meu orgulho, Deus, que muitas vezes me impede de reconhecer o quanto eu sou falho. Não é, Senhor, nas coisas do dia a dia, nos meus afazeres, não, Senhor. Qualquer coisa, Senhor, é inútil se tu não estás na minha vida, Pai. Então, Senhor, dai-nos de beber essa noite. Queremos, Senhor, que essa palavra vá e cumpra o resultado para o próximo semana. Quem a minha alma esperou. Senhor, me ajuda a ser atento. Atento, Senhor. Restitui a intimidade, Deus. Senhor, me ajuda a ser constante naquilo que eu não tenho sido. Me ajuda a cumprir, Senhor, em mim o teu chamado. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, igreja, em nome de Jesus. Amados, se a gente poderia resumir essa palavra com poucas palavras, cuidado com aquilo que rouba a sua atenção, querido. Cuidado, querido, cuidado com as distrações. Irmãos, crente não cai em pecado. Crente cai em distração, querido. Porque o pecado, ele até pode acontecer na vida do crente. Nós pecamos, a palavra de Deus fala que aquele que não peca é mentiroso e a verdade não está nele. A questão é que o crente não vive na prática do pecado. O crente não vive na prática de falar mal dos outros, não deveria. Da fofoca, não deveria. Da pornografia, da cobiça e por aí vai. Vários são os pecados. A questão é que o crente não vive nessa prática. Não vive. Pecado é um tropeço, dei bobeira e tal. Agora, as distrações, querido, ela está todo dia batendo na nossa porta. E o pior é que a distração não é pecado. Irmão Gilberto, é pecado ir no cinema? Não. É pecado eu ficar num dia frio como esse, tá? Irmãos, eu não sou de ter frio não, mas tá frio. É pecado ficar em casa debaixo das cobertas num dia frio desse, vendo um filme na Netflix com chocolate quente. Coisa boa. Maravilhoso, irmãos. Só que a distração vem quando? Quando essas coisas começam a substituir a minha busca por Deus. Então, amados, cuidado, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando.
Sábado teremos reunião com os homens valorosos. Muitos não vieram hoje, mas disseram que vão lá. Então, provavelmente vai ser na casa